está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Olha aí, eu me atrapalhei tudo aqui. Isso aqui tem o reflexo do flash ainda, gente. Eu tô enxergando nada aqui. Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 aqui pela Rádio 93 FM, segunda-feira, 4 de janeiro de 2016. Estamos começando mais um debate. Lembrando que a produção, nossa querida equipe da 93 já está à sua espera para te atender com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, o Jair Cardoso, a Cátia Regina, que tá aqui. Cadê a Catita? Não viu hoje, não? Hoje foi a sonequinha, né? Vai fazer com... Ih, rapaz, olha aí, hein? Vai testar, né? Então, já estamos começando mais um debate. Você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. E claro, também em outras redes sociais, também você consegue falar com a gente aqui na 93 FM. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E que é isso aqui, Marcela? Isso aqui. Vou ouvir. Que é isso? Que arranjo maravilhoso é esse? Eu pergunto, gente. O que quer dizer, JR? Uga, uga, uga. Ah, Leinha Mendonça, isso só em janeiro. Eu continuo sem saber do que se trata. Lembrando que o violão sou eu tocando. Pelo menos o violão eu sei fazer, gente, é sério. Muito bem, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, aqui pela Rádio 93 FM, discutindo um assunto que um ouvinte compartilha por e-mail e diz assim: olha, gente, eu adoeci. Eu esperava mesmo receber o carinho e a atenção dos meus irmãos, mas você sabe que nenhuma ligação eu recebi? No meio da minha frustração, eu fico me perguntando, será carência minha? Quando desanimamos da caminhada com Deus por falta de atenção dos irmãos, é sinal de que não há uma verdadeira conversão? De alguma maneira, estou usando as pessoas como muleta espiritual? Há coisas que temos que passar sozinhos? Qual a importância dos amigos no processo que vivemos em nossa vida com Deus? Como olhar além de mim e conseguir enxergar as necessidades daqueles que estão ao meu lado? Essa é a questão de hoje, aqui do nosso Debate 93, pela ordem da escolha dos destaques. Vamos nós aqui. O meu querido pastor José Maria, da Primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca, foi ele que já escolheu o primeiro destaque aqui. Muito bom dia, meu caro pastor. No meio da minha frustração, fico me perguntando, será carência minha? Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Feliz ano novo, pastorzão. Grande Cid, tudo tranquilo? Graças a Deus, o grande já é bondade. Colegas aqui, debatedores, tem aqui o Getúlio, conheci o Getúlio aqui. Dom Getúlio, não perde o culto da rádio. Figura folclórica já do nosso Debate 93. Daqui a pouquinho ele senta na mesa também para debater com a gente. Já tá ficando fera nisso já, hein? Diga lá. A pergunta, ela procede. Todos nós, os seres humanos, nós, principalmente quando estamos vivendo situações que de alguma forma nos traz limitações, isolamentos, no caso de uma enfermidade ou uma outra perda, é natural que nós nos sintamos carentes. A pergunta foi, é natural? Quer dizer, eu me senti com essa frustração, essa carência. Claro que a expectativa aqui era de receber algum cuidado, mas eu quero destacar que, de fato, nós, os seres humanos, temos uma necessidade de nos sentirmos úteis, de nos sentirmos amados, e a carência faz parte da nossa vida. Há uma expressão lá dos Salmos, onde o salmista, depois desse salmo ele é considerado um salmo profético, ele vai referir-se a Jesus Cristo, onde ele diz, ninguém cuidou da minha alma. É uma expressão que a gente não gostaria, eu pelo menos não gostaria de ouvir de nenhum membro da minha igreja, que ele chegasse ao ponto de dizer assim, ninguém cuidou de mim.
ou ninguém cuidou da minha alma. Quer dizer, não houve quem cuidasse de mim. A gente sabe que aconteceu lá, o salmista falava de um momento dele de solidão, de isolamento, até pelo exercício do poder. Ele certamente em alguns momentos precisava viver isso, mas não faz bem, não é normal. Algum tempo atrás, eu não sei se este foi o primeiro momento que isso foi mencionado, é provável que não, mas foi uma menção de Ed Kivitz, uma pessoa que a gente respeita muito pela sua capacidade de reflexão teológica. Ele fez o seguinte raciocínio: Deus mais um homem é igual a um homem sozinho. Eita! É uma coisa interessante, porque a criação do ser humano, o homem é criado. Até então é criado o homem e a mulher, mas o homem fisicamente está ali. E aí Deus mesmo olha para o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja sozinho. Mas ele não tinha companhia de Deus, só que lhe faltava afetividade, lhe faltava alguém como ele, um ser humano como ele. E eu achei interessante essa reflexão, porque você disse assim, alguém diz assim: eu estou indo para o hospital, você pode orar por mim? Você diz: eu posso, mas não seria bom se você pudesse estar lá perto dele? Então, essa carência eu não vejo necessariamente nenhum mal, nenhum problema. Eu vejo como uma naturalidade, algo que é inerente ao ser humano. Muito bem, entre nós também está o pastor César Melo, da Igreja Metodista Wesleyana, na Terra Boa de Guapimirim. Meu caro pastor, muito bom dia, seja bem-vindo, feliz ano novo. Obrigado, Cid, feliz ano novo para você, Marcela, toda a equipe. Eu louvo a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, os colegas e debatedores, nossos amados e queridos ouvintes, principalmente a nossa ouvinte que mandou essa carta. E entrando no assunto sobre desânimo, que é o contrário, né, do ânimo, quando me fez lembrar Josué, no capítulo 31, verso 6, quando o Senhor falou a Moisés para falar a Josué o seguinte: olha, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E eu percebo como Deus é tremendo em querer nos ajudar, como Ele é insistente em nos ajudar. E eu percebo também o seguinte: essa questão de desânimo está muito no campo do comportamento. Às vezes, uma pessoa pode ficar desanimada por N razões, por frustração, às vezes uma mágoa, uma decepção. E no caso dela, é perceptível que ela coloca tudo com relação aos irmãos da igreja. Todo o conteúdo da carta dela baseia-se em cima do problema dos irmãos da igreja. Bom, esteve doente, ninguém foi visitar, ela tinha essas carências e ninguém a ajudou, mas o mais importante de tudo é nós entendermos que Deus quer que você mesmo, por alguns momentos, ao passar por uma espécie de deserto, você vá até esse deserto e consiga criar experiência e esperança para que você possa sair. Todas as pessoas, e eu já cansei de ver isso ao longo desses 25 anos de ministério pastoral, eu já vi diversos irmãos: pastor, eu estou desanimado, eu não estou com vontade mais de vir à igreja. Eu pergunto: qual o problema? A maioria dos problemas que se colocam são problemas considerados até pequenos, até de certa forma banais, para a pessoa chegar a ponto de dizer que está desanimada, que não quer ir. Mas por quê? Porque as pessoas, quando veem alguma coisa e não conseguem conquistar, cria-se um desânimo. Mas muitos irmãos esquecem que aquilo de mais importante já conquistou, que é a salvação da sua alma. Está presente na presença do Senhor diuturnamente. Conquistar as coisas depende de tempo e depende de fé. Querer que Deus ajude é fácil, mas fazer a sua parte, muitas pessoas acham que Deus tem que fazer tudo. Isso é errado. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu percebo também na vida, por exemplo, do profeta Elias. Cid, depois dele ter enfrentado 450 profetas de Baal, 400 profetas de poste ídolo, olha só quantos profetas contra um só, um homem de Deus. E ele fez aquela coisa extraordinária, orou, desceu fogo, lambeu todo o altar, e já no capítulo 18, já no capítulo 19, ele quer morrer, está com medo porque Jezabel está perseguindo ele, está desanimado, deita-se embaixo de um zimbro, uma árvore, e o anjo tem que dar uma catucada nele, fala: meu irmão, levanta, come e bebe, porque muito comprido é teu caminho. Entendeu? Se anima, se levanta. Então, o que nós entendemos é que quando a pessoa desanima, muitas coisas estão por trás daquilo. Mas boa parte dessas coisas que estão por trás são coisas consideradas simples, que podem ser resolvidas com tranquilidade. O mais importante não é olhar para quem está
sendo foco do desânimo, e sim olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E em muitos casos essa carência ela só se manifesta, mas ela tem uma razão mais escondida para se manifestar. Entre nós também meu querido amigo com um penteado quase igual ao meu agora, meu caro pastor Manuel de Matos, da Igreja do Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, em Duque de Caxias. Bom dia, meu pastor, seja bem-vindo, feliz ano novo. Bom dia, Cid, bom dia aos debatedores, aos ouvintes, um feliz ano novo para todos. Eu concordo com os pastores que me antecederam e diria só mais 2 pontos importantes nesse contexto em que ela nos escreve. Primeiro, a irmã está doente e obviamente que é um período muito carente para ela. Quando nós estamos numa situação como essa, nós queremos pessoas perto de nós e não há pecado nenhum quanto a isso, porque Jesus, no ápice do seu ministério, já antecedendo as horas que ele iria ser levado para a cruz, ele chama os seus discípulos para ir ao Getsemane, e no Getsemane ele usa aquela expressão, aquela frase que nós conhecemos: nem por 1 hora pudestes vigiar comigo ou orar comigo. Ou seja, uma demonstração de carência, o próprio Cristo, de alguém que está precisando de um companheiro, de um ombro amigo para chorar, de uma pessoa para se apoiar. Obviamente tem esse ponto de vista. Segunda questão, que é muito importante, é a questão do tratar de Deus conosco, né? Às vezes o próprio Deus é que nos isola, porque Deus quer nos ensinar algumas coisas, dentre elas, a depender do Senhor. Lembra do salmista Davi, quando disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Há uma pergunta, e depois parece que alguém bate no ombro dele. Eu não sei o que acontece naquele momento de oração, e ele mesmo vai chegar à conclusão: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bom é que nós tenhamos companhia, bom é que pessoas estejam do nosso lado, mas se não tiver, precisamos ter a certeza de que Deus jamais vai nos abandonar. E terceiro e último ponto dentro desse assunto, depois nós vamos tratar mais adiante, é a questão pessoal dela. A questão dela compartilhar isso, porque às vezes o que eu acho interessante é que o membro se isola, o vizinho sabe, o irmãozinho da igreja sabe, até o pastor de outra igreja sabe, mas o pastor dela não sabe. Isso é muito perigoso. Eu já tive casos na igreja que, quando o problema chegou até mim, eu fui lá na irmã. Ela disse: pastor, eu não incomodei porque o senhor é uma pessoa ocupada e não sei o que, por isso. Então, queridos, uma coisa que nós precisamos colocar na cabeça: a pessoa mais certa, se você não tem, deve ter o telefone do teu pastor, é ligar para ele quando você estiver numa situação como essa, porque o pastor também não adivinha o que a pessoa está passando. E se adivinhar, as pessoas iam falar: ih, gente, olha aí. Entre nós está a pastora Cirlei Figueiredo, da Comunidade Cristã Novo Dia, nos emprestando o seu charme. Bom dia, minha cara pastora Cirlei, seja muito bem-vinda, feliz ano novo, que bom tê-la aqui. Bom dia, Cid, aos pastores da mesa, uma manhã abençoada e um ano lindo, cheio de bênçãos do Senhor. Amém. Profetizamos assim um ano extraordinário, sobrenatural de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. E assim, nessa manhã que estamos aqui, recebemos esse e-mail, e ela fala, o pastor Manuel tocou num ponto que eu iria estar colocando. Algumas pessoas, por incrível que pareça, elas querem fazer testes, né? Elas querem testar se vão sentir a sua falta. Tem esse ponto, não estou falando que é o caso dela, mas a gente abrindo, tem pessoas que querem, eu quero ver se vão sentir a minha falta, então não vou falar com ninguém e vou ver. Só que a pessoa ela não está nem preparada para isso. E quando ela recebe o retorno da sua atitude, ela é frustrada. E na nossa vida, a gente vai ser frustrado, a gente vai se decepcionar com as pessoas. Quando a gente entra pro corpo, pra igreja, a gente tem certeza de que ali estão pessoas como nós e que vão falhar no momento que às vezes a gente mais precisar. Mas quando a gente olha pra gente, que a gente tem aquela convicção de que eu posso errar contigo e que você pode errar comigo, a gente caminha diferente, o nosso olhar muda. Eu queria abrir aqui um ponto da salvação em crescimento, a salvação ela sendo desenvolvida.
Porque às vezes o cristão, ele se converte e ele fica só naquele leite. E a gente precisa de um alimento mais sólido, a gente precisa crescer. Eu não recebi uma visita, mas como essa visita é importante, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando eu souber, ou quando chegar ao meu conhecimento que tem alguém no hospital, eu vou visitar, porque isso é importante. A minha salvação, ela precisa frutificar, ela precisa desenvolver. Então, queria abrir esse leque aí. Cid, eu acredito que eu acho que eu fui um pouquinho dissonante da maioria dos conceitos aqui, é até bom que assim o seja, né? Senão não é um debate, acaba sendo um grande acordão, e aqui não é bom que a gente faça isso. Colocar algumas coisas que eu achei interessantes. Eu acredito e percebo que a gente precisa espiritualizar e humanizar ao mesmo tempo o processo de ser cristão. Porque o fato de nós nos convertermos a Cristo não nos tira da humanidade da gente. Há uma frase que eu não sei de quem é, tenho dito que algumas vezes que seja minha, que a graça de Deus não nos desnaturaliza. Não é o fato de eu ser filho de Deus que eu deixei de ser filho da natureza, da terra, a minha vida normal continua. Agora, é claro que colocar o desânimo como responsabilidade de terceiros, aí eu estou de acordo plenamente que não deve acontecer isso. Agora, que há uma carência, eu fico olhando assim, esse caso de Jesus é impressionante, eu não tinha pensado, que eu até esqueci que Jesus podia ter passado por isso, e é fato que ele viveu um momento de solidão terrível, né? Terrível. E Paulo, em alguns momentos, ele foi muito bem cuidado, Paulo, mas teve momentos em que ele disse assim, me abandonaram, não recebi a visita de fulano, de ciclano. Em outras palavras, nós, os seres humanos, carecemos. Essa teologia do Ed Kivitz, com toda a ausência dele aqui mencionar o seu nome, mas foi numa preleção, achei interessante, porque Deus e o homem não estavam tão bem ali. Será que o homem não precisava de mais alguém? O próprio Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Mas ele não estava só. Verdade. Ele tinha a companhia de Deus. Então, uma coisa é a nossa necessidade de estar com o outro, de ter o outro. E quando você fica doente, que você não tem como cumprir uma agenda, não tem como pegar um carro para se transportar, não tem muitas vezes como acessar uma internet, como hoje até tem isso, né? Tá muitos recursos, mas não tem acesso a outro, e você não recebe um cuidado. Cancelar o WhatsApp, né? Agora, se cancelar o WhatsApp dá ruim. É fato que eu creio também, e aí é uma questão minha, eu creio que nós colhemos muito do que plantamos. Eu não quero botar esse peso sobre a minha ouvinte aqui, a nossa ouvinte. Verdade. Mas se a gente quer ser abraçado, o que a gente tem que fazer? Abraçar. Se a gente quer receber cuidado, o que a gente tem que fazer? Doar cuidado. Não é verdade? Então essas duas linhas aqui, acho que seria interessante para a gente nem espiritualizar demais e ao mesmo tempo não deixar um peso enorme, porque ele menciona pastor, ela não menciona pastor, ela diz os irmãos, não é? Ela não está dizendo que o pastor descuidou dela. Mas, pastor, eu fiquei preocupado quando eu li o texto, falei assim, não foi pastor, porque de fato eu não creio que as igrejas, os pastores têm essa missão de ter que cuidar de todo mundo, de visitar todo mundo, de atender todo mundo, mas a igreja tem, como o corpo tem. Mas tem um fato interessante, endossando a sua palavra, com relação a ser mais espiritual ou mais carnal. Gente, nós somos mais humanos do que espirituais, isso não há dúvida. Afetividade, comportamento. Algumas vezes, infelizmente, sim, né? Nós precisamos. Toda a parte afetiva é fundamental. Nós não nos descaracterizamos como humanos. O problema é você trocar o humano pelo desumano. Isso que é o problema. E muitas vezes as pessoas que têm esse problema, esse foco de desânimo, que é comum, nós citamos aqui até o próprio Senhor Jesus em alguns momentos, tá? Não um desânimo humano, até coloco. Eu acho que foi um desânimo sobrenatural, porque o humano já descaracteriza isso aí. Mas eu penso o seguinte, a maioria das pessoas, até nós pastores, pastoras, qualquer líder, enfim, já teve seus momentos de desânimo, em algumas situações de frustração, mágoa, decepção, mas boa parte desse tipo de desânimo vai no foco de uma coisa mais simples. No caso dela, vamos focar aqui nela, é o seguinte, é que os irmãos, estive doente, não veio me visitar,
tive alguns problemas, ninguém veio me ajudar. De certa forma ela está certa, sim, mas ela não pode fazer disso uma bandeira para querer sair da igreja, para querer culpar outros, estar dizendo porque o pastor ninguém foi, então portanto aquela igreja não serve para ela. Não é bem assim, porque todo mundo, além de ter as suas ocupações, nós precisamos entender que cada um tem o seu tipo de ocupação e na medida do possível a pessoa vai até lá. Se acontecer de ninguém ir, e a razão pela qual foi o foco dela de desânimo, ela vai prestar atenção. É o seguinte, poxa, eu tive um momento na minha vida, apesar de ninguém ter ido lá me ver, me dar um apoio, porque geralmente a pessoa quer, e ela coloca nessa carta dela o seguinte, será que eu estou fazendo disso uma bengala para os outros? E de certa forma ela está fazendo uma bengala mesmo, porque se ela culpa o outro, ela, ao invés de entender que o peso está sobre ela e ela buscando ao Senhor, ela vai conseguir ter uma tranquilidade. Temos que ouvir a voz dela, a voz da razão, a voz de Marcela Bastos falando sobre pesquisa. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, no ano de 2016. Bom dia, Cid. Bom dia, Marcela. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa está nesse ponto. Você conhece alguém que desistiu da caminhada cristã porque não foi procurado e não foi ajudado por pessoas da igreja em um momento de dor? O número é alto. 85% dos ouvintes afirmam que conhecem alguém que está nessa situação. E aqui no WhatsApp, telefone 96803-8319, um ouvinte diz assim: nossa, gente, mas esse tema é muito interessante e parece com a minha história. Eu hoje não tenho mais ânimo de ir à igreja. Eu não confio nos sorrisos e nem nos abraços que eu ganho dos irmãos. Eu confesso, eu sei que Deus não tem culpa, mas realmente eu esfriei. Eu não abandonei, ela diz aqui, né, as minhas vestes de santidade, porque eu não voltei aos vícios dos quais eu fui liberta. Continuo orando, só que eu não tenho vontade de ir aos cultos. Me ajudem, é o que ela pede. É uma coisa interessante, né? A pessoa realmente não voltou aos hábitos antigos e tal, mas veja que a pergunta do nosso ouvinte, ela faz uma pergunta aqui, entre tantas que ela faz, se essa questão é a carência dela, e ainda faz outra pergunta: quando desanimamos na caminhada com Deus por falta de atenção dos irmãos, é sinal de que não há uma verdadeira conversão? Isso tem a ver com conversão ou tem a ver com maturidade, gente? Tem a ver com maturidade, foi o que eu coloquei. Achei interessante. Eu entendo, claro que a gente entende a carência do ser humano. Nós temos as nossas carências, nós temos. Normal nosso, vamos ter e normal, vamos nos decepcionar. Só que a gente precisa crescer. A palavra diz assim: crescer na graça, crescer no conhecimento. Nós precisamos crescer. E o crescimento nos traz o quê? Maturidade. É assustador, 85%. Mas é a nossa realidade que a gente vê. Não vejo que é 85% que conhece alguém. Geralmente a gente tem a mania de falar o seguinte: eu conheço alguém, mas geralmente é a própria pessoa falando. É a própria pessoa. Então, esses 85%, eles estão relacionados a quê? A falta de maturidade, de conhecimento de quem é Deus, de quem é o Senhor Jesus, de quem é o Espírito Santo. Porque quando eu tenho conhecimento de quem Deus é, o meu interior, ele é alimentado pela palavra. O que falta? A oração, a leitura da palavra, a meditação, porque é através dela que vai se trazer maturidade. Por isso, há cristãos rasos. Qualquer coisa, qualquer decepção me tira da igreja. Sabe por quê? Porque aquele sacrifício ainda não foi concebido de maneira verdadeira dentro do ser humano. Então qualquer coisa te faz sair da presença dele. Então quando eu tenho na minha vida por inteiro, na minha convicção daquilo que ele fez por mim, eu posso me entristecer, porque a gente se machuca, mas isso não faz com que eu arranque meu braço. Então eu tenho a convicção de quem Deus é em mim. E é isso que a gente precisa. Quando eu tenho oportunidade de falar, de ensinar, eu vou sempre ensinar a você se enraizar na palavra, porque é isso que não vai te fazer sair da presença de Deus. Uma coisa muito importante que eu acho falar sobre isso também é a questão da comunicação. As pessoas têm a mania de achar que o outro tem que adivinhar. Esse é o mal, eu costumo dizer que é o mal do século XXI. É as pessoas ficarem esperando. Isso acontece no casamento,
isso acontece entre pais e filhos. Tem maridos que vai conhecer a mulher depois de 30 anos de casado, porque não sabia daquilo. Falta comunicação. No caso desta ouvinte, de outros ouvintes, é o que nós estamos falando aqui o tempo todo. É muito importante a comunicação. Outra coisa muito importante é ela entender, e a igreja entender, que o nosso papel não é ficar esperando o pastor somente ir atrás da pessoa, mas a igreja assumir esse papel. Às vezes as pessoas dizem, o pastor não foi visitar fulano. Mas por que ela não foi, se ela é membro lá da igreja? Não é? Se ela é serva do Senhor, se ela prega o evangelho. Visitar não é só pregar, é ir lá, dar um abraço naquela pessoa, uma palavra de ânimo. Isso já vai ajudar e muito. Eu tenho falado muito isso lá na igreja, irmãos. Não fiquem esperando só pelo pastor, senão a gente vai ficar igual Moisés, quando Jetro chamou ele. Moisés, separa homens de confiança. Hoje Deus tem nos dado muitas ferramentas na igreja, né? Pessoas, trabalhos diferentes. O importante, o que acontece também às vezes, as pessoas se isolam dentro da igreja, não se envolvem em nada e depois elas somem e quer que alguém sinta a falta dela. Mas pastor, eu sou muito tímido. Mas na sua timidez, procura se aproximar das pessoas, procura ser inserido em algum tipo de grupo, porque esse grupo ele vai sentir mais a tua falta, e quando ele sentir a tua falta, ele vai comunicar ao pastor. Terminando isso aqui, a outra ouvinte que mandou agora, dizendo que saiu, mas está em casa, mas não abandonou as práticas. Cuidado, irmã. Isso é perigoso demais. A Bíblia diz não deixar de congregar, como é o costume de muitos. Esse é uma armadilha que o diabo cria. Eu não estou indo mais, mas ainda não mudei meus hábitos, ainda sou crente. Isso é perigoso demais. Pastor, a minha igreja lá, eu não confio no sorriso, nos abraços. É por isso que existe um monte de denominação. Procure uma, certamente você vai se dar bem lá. Eu gostaria de abordar. Ou não. Eu gostaria. Não gostei do aquela coisa, realmente a pessoa vai com tanto problema para dentro da igreja, leva tanto problema que a pessoa acaba se isolando. Essa abordagem. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, terá luz. Então, assim, trevas serão. Então, você precisa estar bem. O espelho te dá o que você dá pro espelho. Tem uma pergunta do ouvinte aqui, eu gostaria José. Só de tratar aqui, só se você me permitir aqui, claro, a ideia existe a expectativa de que as pessoas têm sobre a igreja, que é equivocada, né? A igreja como se fosse um posto de serviço avançado para ela, e a igreja está só para... ela se serve da igreja. É por isso a pergunta que eu ia te fazer, que é exatamente nisso que o senhor está falando. Será que, um ouvinte perguntando, será que não é uma deficiência que devemos dar deficiência da igreja, que devemos dar mais atenção, e esse não é o papel principal da igreja? Será que não é uma deficiência que devemos tratar no caso, mais atenção, e esse não é o principal papel da igreja? Que no caso, ir buscar essas pessoas? Cid, queridos, eu acho que existem duas coisas. Uma é como eu recebo essa pessoa na igreja, o que eu digo para ela que como igreja vou estar ministrando a elas, para que ela não tenha uma expectativa errada. Porque se a pessoa vai, como você disse, para o casamento, pastorzão, vai para qualquer relacionamento, qualquer atividade que a gente tem a nível social, sempre teremos expectativas e frustrações. Se a minha expectativa é irreal, a tendência é o quê? Frustração. Então, se eu espero que a igreja preencha todas as minhas necessidades, eu estou com uma expectativa irreal, porque só Jesus Cristo, e aí é bíblico, é verdade, só Deus satisfaz plenamente o ser humano. Não é um relacionamento conjugal, não é um relacionamento social, não é se tornar membro de qualquer igreja na face da terra que vai acontecer, porque as minhas mais profundas necessidades devem ser satisfeitas em Cristo. Há uma frase que eu gosto muito assim: quem tem Jesus não tem falta de nada, mas ter Jesus plenamente requer, como diz a pastora, crescimento, maturidade. A leitura da Bíblia, a intimidade com Deus promovem crescimento. Claro que a gente precisa uns dos outros na caminhada cristã. Por outro lado, você disse se a igreja tem que se rever, tem. Eu acho que ainda faltam estratégias da igreja para que haja mutualidade. Os mandamentos recíprocos, eles são, no Novo Testamento, repetitivos.
enfatizados. Então, isso requer o quê? Uma estratégia para que, de alguma forma, o amor, o suporte, o cuidado, o perdão mútuo, esta irmã também tem que ter a visão de que ela precisa cuidar de alguém vai cuidar. A mutualidade faz parte da igreja. Hoje tem se descoberto as células, os pequenos grupos, os nomes que a gente queira dar, que é uma estratégia fantástica de cuidado. Agora, se a pessoa não faz parte de nenhum dessas estratégias da igreja, fica difícil. Aí porque às vezes há uma situação interessante que eu tenho observado. Será que nós temos a Bíblia nas mãos, o nosso norte, a nossa bússola? Será que a maioria das pessoas não tomam posse daquilo que está escrito? Ora, meu Deus do céu, se eu estou passando por uma tribulação e eu leio o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso traz para mim um alívio imediato. Por exemplo, é pertinente ao que nós estamos falando, em 2 Coríntios 1, verso 3 e 4, pertinente à carta dela, diz o seguinte: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Um dos maiores problemas que eu vejo, quando eu leio o Antigo e Novo Testamento, eu percebo que as promessas evocadas pelos pais do passado, né, os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José, enfim, as tribos de Israel, Moisés, enfim, Jacó, eu percebo que eles invocavam, né, as autoridades anteriores e as promessas que foram dadas a todos eles. E eles tomavam posse daquilo. Ora, se eu estou passando por uma espécie de desânimo, seja por razão que for, ou os outros, ou por mim mesmo, eu, quando abro a minha Bíblia, eu encontro o meu refúgio. Quando eu leio no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro vem do Senhor. Se Deus ele me consola, eu tomo posse, eu não quero olhar para os outros. O maior problema da pessoa que se diz com um problema de desânimo, não quer ir mais para a igreja, é porque ela não está tomando posse daquilo que está escrito na palavra, gente. Porque se nós tomamos posse daquilo que está escrito, não tem problema, eu vou para a igreja para prestar culto, não é para olhar. Eu vou prestar o culto a Deus. Eu sou um adorador. E na qualidade de adorador, eu estou na casa do Senhor para ter comunhão com Deus acima de tudo e comunhão com os irmãos. Mas é óbvio, não vamos nos enganar, que existe formação de grupo. Em toda igreja há o fenômeno da formação de grupos. Isso às vezes uma pessoa não tem acesso a um grupo, não deveria acontecer, mas existem. Existem aqueles que eles chamam que tem mais afinidade, aqueles, né, que tem um carinho maior com o outro. Isso de certa forma é comum. Agora, não se pode deixar levar porque alguém não falou com uma pessoa, ou passou, não cumprimentou, fazer disso um desânimo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então fica uma síndrome de Gabriela muito interessante. Vida. Cid, a Bíblia diz assim: está alguém enfermo entre vós, chamem os presbíteros, e estes, por imposição de mão, orará por vós, e o enfermo ficará curado. Chamem os presbíteros. Agora vocês querem ver uma outra coisa que acontece muito na igreja? Eu estou falando por experiência lá local. Eu tenho vários pastores, lideranças que trabalham comigo na igreja. E aí tem alguém enfermo, nós temos ferramentas na igreja para que as pessoas entrem em contato. Uma delas é a secretaria. Ligue, agende um horário e nós vamos até a sua casa. Porém, nem sempre o pastor pode ir. O pastor da igreja, que dirige. Então ele pede um pastor auxiliar ou um presbítero, que é o que a Bíblia diz, e este vai. E aconteceu algo muito interessante outro dia, que um presbítero volta e diz: pastor, eu cheguei e o irmão perguntou: cadê o pastor? Porque tem gente que ela quer o pastor, gente. Pastor. E aquela pessoa que está indo em nome do pastor. Lógico, em nome de Jesus, mas aqui na terra, em nome do pastor. Então eu até fiz uma brincadeira. Isso é cultural. Diz quando vocês forem visitar a pessoa, você chega e não fala o teu nome, fala assim: prazer, pastor Manuel de Matos chegou. Porque em nome do pastor Manuel. A pessoa quer o pastor, o que vai curar, o que vai sarar, o que vai te abençoar, não é o pastor, mas o Espírito Santo, a pessoa de Jesus. Então aquele que está indo lá por pedido do pastor da igreja, ele está indo para te abençoar, querido. Receba com muita alegria. Deixa eu falar aqui dos ouvintes aqui. Eu ouvi dizendo o seguinte, lá de Neves, São Gonçalo: quando os pastores e líderes e a igreja começarem a atuar como corpo, o número das situações como essas serão reduzidas. Aí eu vou e parto também dizendo o seguinte: o dia que as pessoas da igreja começarem a perceber que pastor não é Deus e que ele também tem família, suas atividades, perfeito, e aquela coisa, as pessoas também começam a agir por si só. Fica usando pessoas para
é complicado, né, gente? Ser humano é complicado. Outro ouvinte é o seguinte, ó, eu e minha família já passamos por esse abandono da igreja. Tivemos problemas, divórcios e muitas outras situações, mas nenhum apoio ou visita da igreja. Eu tinha visto um outro aqui, mas eu acho que já... Aqui, tá aqui. Eu discordo, um pastor disse aqui, eu não sei qual de vocês disse, que pastor tem sim que ver as ovelhas, que pastor não tem obrigação de ver. Diz o ouvinte, eu concordo, o pastor tem sim que ver a ovelha. E o pastor das 100 ovelhas, quando sumiu uma ovelha, ele deixou as 99 no aprisco e foi buscar a perdida. Agora é com você. Ninguém falou que vai deixar de ir atrás da ovelha. Pelo contrário, o nosso chamado é atrair os perdidos. Na verdade, foi dito o seguinte, as ovelhas precisam amadurecer e aprender a comer por si só. A mesa não foi de... Agora, fui eu quem disse, eu vou repetir o que eu disse. Foi o senhor que falou, pastor? Pastor não tem obrigação de estar visitando todas as ovelhas. É isso. O mundo mudou, o tempo mudou. Eu já fui pastor numa comunidade em que em um mês eu visitava todas as ovelhas. E eu fui lá perto da tua terra, em Magé, pertinho ali. Só que a gente hoje, recentemente eu fui fazer uma visita a uma pessoa no hospital. Eu gastei entre ida e vinda, fora os 15 a 30 minutos de visita, 6 horas de viagem. Porque é trânsito, engarrafamento. Você imagina, se você tiver 300, 400, 500 ovelhas, você não vai fazer mais nada. Então a questão não é não ter cuidado. Eu acho que a igreja deve deixar de ser pastor-cêntrica. Ela tem que ser corpo. Gostei do termo. Gostei do termo. Pastor-cêntrica, né? Ela é de Jesus e ela é corpo. Cabeça ou a cabeça da igreja é Cristo. Agora, se funcionar como corpo, aí eu não estou indo contra o meu colega ali tão competente, mas a ideia é o seguinte, eu acho que se é corpo, há mutualidade, um membro está ligado ao outro e o outro ao outro, enfim, esse cuidado, né? Só estou agregando mais esse valor porque eu tenho compromisso com a igreja também, não é só a igreja que tem comigo, mas a igreja tem comigo, quer dizer, é mútuo esse negócio, sabe, né? Pastor, sabe o que acontece às vezes? Posso até ser mal interpretada aqui, mas vou falar. As pessoas, às vezes, se valorizam demais. Concordo plenamente. Olha, tudo que vocês falaram desse joguinho emocional. Então, porque tem gente. A visita que eu preciso receber é do pastor. Você quer ver? Já que vamos ser mal interpretados, vou fazer coro com você. Aquele então, que dá um dízimo até um pouquinho mais significante, faz um pouquinho esse drama, como querendo dizer assim: vamos ver se eu estou pagando a conta, se eu tenho direito a esse trato especial. Existe isso ou não existe nas igrejas? Nós precisamos tomar cuidado também que é outro extremo. Existem outras igrejas e lideranças que elas também puxam a responsabilidade toda para si e depois elas não aguentam. Querem isso também. Fazem questão o pastor disso. faz questão de mostrar que ele é o cara, que ele segura tudo. E quando a bomba explode, meu irmão, ele não aguenta. Agora, eu faço algo pessoal, e como o debate é cada um dá a sua opinião, eu faço algo pessoal. De vez em quando eu pego um membro da igreja ou um obreiro e boto no carro comigo e ele anda o dia inteiro comigo. Quando chega à tarde, eu falo pra ele: você teve um dia de pastor, tá cansado? Ele diz: pastor, não é brincadeira não, viu? Que o pessoal acha que pastor, irmão, é comer e dormir. Pastor, que nem o pastor falou aqui agora, saiu para fazer uma visita 3, 4 horas no trânsito. Então nem sempre nós poderemos estar lá na hora que a pessoa precisar. Porém, existem outros líderes e pastores na igreja. Nós tornamos a repetir, queridos, ninguém está anulando a responsabilidade de um pastor ir. O que nós estamos dizendo é o seguinte: você não pode querer que seja aquele pastor. Justamente. Tem que ser um pastor, um presbítero. É mesmo porque é interessante a fala do pastor agora no seguinte sentido. Eu, por exemplo, como que eu ajo como pastor na minha igreja? Eu faço o seguinte: existem os diretores dos departamentos infantil, pré, adolescente, jovens, adultos, enfim, o da terceira idade. Eu digo o seguinte: vocês visitem os casos mais graves, passam para mim, que a gente vai resolver. Aí é esfera pastoral. Porque o pastor, conforme o colega disse aqui com muita autoridade, pastor, naquela coisa pastorcêntrico, não é? Não existe aquela coisa centralizada no pastor. Até gostei disso, vamos anotar. Aquela coisa só centralizado na figura do pastor. O pastor, só falta botar um P de superão, um SP, né? Super pastor, botar uma capa vermelha e sair voando. Na verdade, nós não somos assim. Existe uma carência afetiva que nós temos também. Até falo mais. Eu nunca vi uma pessoa tão sozinha, tão solitário,
me aponte uma pessoa que é mais solitária que o pastor, por favor. A quem ele pede ajuda? Quem é que pede? Sabe por quê? Às vezes a própria família, claro, é óbvio, a família, a esposa, os filhos são bênçãos de Deus, a família do pastor, mas o pastor e Deus, eles têm um contato direto com uma série de situações. Se o pastor tem a sua assessoria, a igreja precisa compreender que o corpo é um só, gente. Cabeça é Cristo. Os membros são muitos. Então, a liderança em si, ela tem que ser aprovada, não é? Quando vai na casa de alguém, é muito comum, você já virou cultura. O colega falou muita propriedade aqui, mas assim, já virou cultura. Se o presbítero vai visitar uma coisa, se o diácono vai visitar alguma coisa, se o missionário vai visitar alguma coisa. Mas se é o pastor que vai visitar, para eles, na cabeça deles, o peso é maior. Só que as pessoas, um membro comum da igreja. Isso, então a pessoa se desvalorizou total. Justamente, perfeito. Só que as pessoas precisam entender que o pastor vai em nome de Jesus. O pastor não vai curar, o pastor não tem poder de curar, de fazer nada. Jesus tem, porque nós invocamos o nome dele. Bom, eu gostaria só de focar também que a gente tem a visão do Novo Testamento, a gente gosta da figura de que eram 99, uma saiu, e a gente esquece lá do Efésios capítulo 4, né, que diz que Deus pôs na igreja liderança. Ele pôs pastores, doutores, evangelistas, mestres. E ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, ele vai buscar maturidade. Agora, esses aperfeiçoados vão ministrar uns aos outros, e o texto vai dizer que o corpo todo vai crescer e vai ter um processo de amor, de cuidado, de mutualidade. Então existe todo um processo de formação de liderança, de evitar essa figura. Agora, de querer quando cresce, ser, né? Quando não cresce, o bebê ele cresce. Tem que crescer. Mas qual é a fala do bebê? Como é que o bebê se expressa? Sinais, chorando. Chorando. Até ele alcançar uma maturidade, ele começa a falar o que ele quer. Começa a apontar o que ele quer. Começa a apontar. Olha, isso é um porque bebê, né? há necessidade. E a Bíblia nos compara ao bebê. Então essa formação é normal, esse crescimento. Sim, quando não acontece, a multiplicação de líderes é normal. É o que a gente tem visto. Irmãos, e aí o corpo todo vai crescer. Irmãos que estão nos ouvindo agora, eu, da minha opinião pessoal, mas acredito que todos devem se sentir assim. Acho que não tem coisa mais triste para um pastor do que a pessoa esperar a bomba explodir e o pastor ser o último a saber. Não, pastor, porque eu não quis falar, preservar. Irmão, procura enquanto o negócio está começando. Agora, é claro que existem casos de visitas que tem que ser o pastor. Não adianta mandar auxiliar, aí cada caso é um caso. Não é verdade? Nós avaliamos isso. Por exemplo, foi alguém lá, olhou a situação, volta com a notícia. Eu, pelo menos, eu peço relatório. Eu digo, irmão, me dá o relatório. Até falo lá na igreja, eu brinco. Outro dia conversei com um obreiro, falei, qual o relatório lá? Esse pastor foi uma bênção. Eu falei, uma bênção no teu ponto de vista, eu quero saber no meu. Me dá o relatório que eu vou dizer pra vocês se foi uma bênção ou não. E aí eu vou visitar essa pessoa de acordo com cada situação. Há privilégios? Não há privilégios. Mas cada caso é um caso. Verdade. Não é verdade? Um caso de morte, o caso de uma doença lá que não tem cura, um caso de um divórcio, tá a ponto de separação. Tem coisas que o pastor tem que intervir diretamente. Agora, queridos irmãos, mais uma vez, pastor não tem bola de cristal. Não espere a bomba explodir. Eu não sei os pastores aqui, mas a minha igreja tem acesso ao meu telefone pessoal. Quando tem problema, me ligue e eu vou até a tua casa te atender. Não, com certeza. Mas tem um ponto interessante que é bom a gente colocar, e vamos para a Bíblia nisso aí. Jesus falou assim, eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu Deus do céu, se nós temos ânimo, é óbvio, independente do que aconteça. Eu volto a repetir aquilo que eu disse ainda há pouco, concordo com todos os colegas, mas tem uma coisa que eu coloquei aqui da seguinte maneira: eu, quando abro a minha Bíblia, eu tomo posse. Esse é o meu norte. Não importa o problema que eu estiver passando, bom ou ruim, se eu estou animado ou desanimado, eu abro a minha Bíblia, eu tomo posse daquilo que está escrito. Quando a igreja toma posse, ela passa a perceber que o problema que ela está passando, Cid, é muito pequenininho perante o tamanho do seu Deus. O problema é que a pessoa começa a diminuir o Deus. Nosso Deus não é Deus de pingente, de geladeira, de imãzinho, nada disso. Nosso Deus é muito maior, além daquilo que você pensa. Querida, você que escreveu essa carta, olha a solução para você. Disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vence, querida. Não é olhar para o teu problema ou quem causou o problema, o desânimo para você, mas de olhar para frente e olhar para Jesus. Você está sem comunhão, eis o perigo. Você precisa ter comunhão com o corpo de Cristo. Eu tenho até percebido que muitas vezes essa
essa experiência de quem está com a intenção boa e não de fazer um teste com a igreja ou com um teste com o pastor, é que ele, quando passa por uma privação dessa, por um isolamento desse, que é uma pergunta assim, a gente tem que algumas vezes enfrentar isso sozinho, algumas vezes sim, e aí eu tenho aprendido que nós podemos reciclar a nossa dor. Em que sentido? Eu vou transformar a minha experiência ruim em um ministério na minha igreja, porque eu estou percebendo que se há uma necessidade que eu passo por ela, isso significa que outras pessoas passam, e eu vou sair dessa situação e eu vou perguntar a Deus, a quem eu vou ajudar agora, que vai sair dessa crise? De que forma eu vou servir a minha igreja e ao meu Senhor? De que forma eu vou cooperar com o corpo? Então você sai de uma experiência ruim, ela é uma dor, essa dor é reciclada e você se transforma numa bênção. Eu acho que essa é outra visão que tem a ver com a maturidade, com o crescimento, né? Porque você cresce e você não fica ferido. Porque aqui ela sai ferida, né? E a ferida aberta, quando você passa por uma situação e você olha e fala, o que eu posso fazer com isso? Eu posso servir porque eu estou vendo uma necessidade. Então eu vou abençoar outras pessoas. Agora, quando eu sou a vítima, quando eu me coloco como uma vítima, como uma ferida, aí a ferida está aberta, ela só vai aumentar. Como a gente viu aqui, 85% dos casos, todos eles com feridas abertas. E aí eu não consigo receber abraço de ninguém porque estou com a minha alma doente. E a Bíblia, Jesus, ele vai sempre dizer assim, você precisa orar sempre. A parábola da viúva persistente. Orar sempre, não desanimar, mas eu repito aqui, o pastor colocou muito bem, os pastores aqui, o que falta é a verdade da palavra impregnada no nosso espírito, porque se a nossa alma, se o nosso espírito está impregnado com a palavra da verdade, nada nos tira do caminho. Eu acho, aliás, desculpa, pastor, que hoje nós estamos dando sabe aquele remédio que dói? Sabe aquele remédio ruim? Tinha um remédio que a gente passava que ardia muito, hoje já não arde mais nada, né? Como é que é o nome daquilo? Tipo, vamos botar uma Mercetacil, Mertiolate. Que era o tratamento imediato. Dói, mas tem um ouvinte dizendo o seguinte, esse debate tá me fortalecendo muito. Amém. Porque na verdade a gente está dizendo uma verdade aqui sem colocar pano quente. Claro, porque na verdade muita gente está sofrendo da carência. Aí vem a pergunta da ouvinte, com o destaque do pastor César, se de alguma forma eu estou usando as pessoas, no caso da situação da irmãzinha, como muleta. E como muleta espiritual para se crescer. Tem um outro ouvinte dizendo o seguinte, olha, eu estou ouvindo o debate agora, estou percebendo que a pessoa que lançou o tema está sendo apedrejada. Eu não vi pedra nenhuma aqui. Eu sou evangélica desde criança e nunca conheci uma igreja tão sem amor quanto a dos dias atuais. Vejo que ninguém se importa mais com os irmãos, não há mais equipe de visita das igrejas. Realmente, pastor, não pode fazer tudo, não pode mesmo, mas ele deve cobrar para que a igreja faça a sua parte. Nem todos são meninos na fé, viu, gente? Ou carentes. 1 Coríntios 13 deve ser a base da igreja, e o suportar em amor é dar suporte, não quer dizer aturar aquela mala, aturar a pessoa. Amo vocês, tenho orado por essa rádio. Eu não acho que o nosso ouvinte esteja sendo apedrejado. Como eu acabei de falar, estamos dando um remédio sem pano quente em cima. É para curar mesmo, pastor Manuel. Viu, Cid, mas dentro até do que essa ouvinte escreveu agora, de maneira nenhuma, eu ia até falar sobre isso agora. No caso dessa irmã, ela está doente. E a Bíblia é clara, chame os presbíteros. Por isso que eu estou falando a importância da comunicação. Então a primeira pergunta é, irmã, você já comunicou a sua liderança? Comunique, né? Agora, se você não comunicar, não tem como a pessoa saber, não é verdade? É a primeira coisa, é muito importante. Agora, se ela comunicou e realmente ninguém foi até ela está coberta de razão. Ela está coberta de razão, não para ficar melancólica, reclamando da vida. Ela está com a razão de dizer, puxa, ninguém veio me ver, amém. Mas isso não dá o direito de pararmos na caminhada. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos tomar uma atitude, independente de qualquer coisa. É lógico, eu concordo com o que o pastor César disse, a pastora, do seguinte, de que nós temos que ficar com a palavra, que a palavra de Deus é maior. Porém, eu também não posso deixar de dizer o que foi dito no início, somos humanos. E tem horas, irmãos, eu vou dizer de mim, pessoal, tem dias que tudo que eu preciso é de um abraço. Eu não quero nem ouvir a pregação. Lá na igreja eu tenho um ministério chamado Ministério do Abraço. A pessoa entrou na igreja, ela recebe um abraço. Eu já vi gente ser curado na porta da igreja.
com um abraço, porque tem horas que o afeto, o abraço, a palavra dizendo, meu irmão, Deus vai mudar a sua vida hoje, fala mais do que a pregação do culto, não anulando o poder da palavra de Deus, mas estou dizendo que uma atitude pode mudar o ambiente. O calor humano. Então é importante isso. O calor humano, pastor, é muito importante, não há dúvida, mas nada substitui o poder da palavra. No sentido da pessoa tomar posse daquilo que está escrito, por quê? As pessoas estão envolvidas, não sei se nós estamos vivendo no terceiro milênio do século XXI, um século muito corrido e concorrido. As pessoas correm para lá e para cá, a parte afetiva parece que não está sendo tão evidenciada na vida de cada um. É tão gostoso chegar aqui, apertar a mão, dar um abraço. Concordo com o pastor. Eu, outro dia desse na igreja, eu estava precisando só de um abraço, uma irmã chegou e me abraçou. Pastor, que bom ver o senhor novamente. Aquilo ali me levantou. Mas é óbvio, quem vai me curar não é isso. Quem vai me curar é a palavra. A palavra me cura. Mas aí, ela me pastor, ajuda. Está junto. Não, perfeito, pastor. Não estou discordando do senhor de forma alguma. Pelo contrário, estou endossando. Por quê? Esse calor humano é bom quando a gente percebe. Certa vez rapidamente fui visitar uma irmã. Quando eu cheguei lá, a irmã com um problema, pô, pastor, ainda bem que o senhor veio, porque ninguém me veio me visitar. Depois que ela acalmou, eu abri a Bíblia e disse, querida, dá uma lida aqui. Nesse texto que eu falei ainda há pouco, disse Jesus, eu digo essas coisas para que em mim tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se a irmã tem bom ânimo, pastor, nesse momento não, mas você vai passar a ter agora quando nós orarmos? Sim, senhor, oramos, e ela passou a ter o problema, mas foi por causa de mim, sim, mas qual o efeito que foi feito? Foi da minha palavra ou da palavra de Deus? Foi da palavra de Deus. O que nós temos que tomar cuidado, desculpe, só para terminar essa parte, é que a palavra de Deus é acima de qualquer coisa, eu não tenho dúvida disso, porém, não se escandalizem com o que eu vou dizer agora. Ninguém é tão maduro o suficiente para, em alguns momentos da vida, entender que não estou aqui colocando a palavra como nada, só a palavra vai resolver. Quer ver? Eu vou dar exemplos bíblicos. Abraão tinha uma promessa, foi Deus que falou com ele. O que é que Abraão faz no meio do percurso? Ele acha que Deus não vai cumprir, Deus, né? E ele dá uma ajuda para Deus levando o Agar, e nasce Ismael, que é o problema que nós temos até hoje na humanidade. Nós temos Elias que diz para Deus, Senhor, todos foram, só sobrou eu sou, agora o que eu vou fazer? E os caras tinham uma palavra, era profeta. Jeremias no capítulo 20, ele diz que se arrepende de ter nascido. Ele diz que a nação dele, ele chega a dizer, nem os meus familiares ouvem o que eu prego. O profeta Jeremias, o profeta Chorão, homem de Deus. Jó vai dizer, maldito é o ventre que me gerou. Um homem que tinha compromisso, que o próprio Deus fala dele. Eles tinham uma palavra. Agora, irmãos, depende muito do tamanho da luta. Depende muito, tem horas, eu já passei por isso, aí é meu, se ninguém passou, amém. Deus dizia, Senhor, será, Senhor, não estou duvidando da tua palavra, mas será que vai se cumprir isso na minha vida? Eu senti medo. Agora, nós somos pastores, irmãos, imagina um membro, lógico, imagina uma pessoa normal do dia a dia, vai ter horas que ela vai sentir medo, ela vai ter medo. Eu creio, eu sei, entendo, a pessoa vai sentir medo, a dúvida ela vem, porque nós somos seres humanos, mas a gente tem aonde pôr a nossa esperança, e vai ter momentos, pastor, vai ter momentos que eu vou estar sozinha, eu e Deus. E justamente. É Ele quem vai me sustentar. Porque justamente. Tem hora que ninguém pode entrar no CTI. É isso aí. É você e Deus. E tem horas que Deus nos leva ao CTI. E Ele quer nos tratar por inteiro. E não tem ninguém, mão humana nenhuma, que vai entrar naquele lugar. É eu e Ele. Bom, eu gostaria então, assim... Só para me terminar. Então creio no abraço, no toque, porque a gente precisa, os mandamentos, eles falam sobre isso, relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, fala sobre isso, mas existe o tratamento intensivo que é você e Deus. A Bíblia diz assim, Mateus, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Precisamos fazer aquilo que a gente quer que façamos conosco, eu vou fazer. Eu quero abraço, eu vou abraçar. Eu quero visita, eu vou visitar. Eu quero cuidar, então eu quero ser cuidado, eu vou cuidar. A Bíblia fala sobre isso. Agora, a palavra de Deus, você precisa se alimentar da verdade da palavra, porque é ela que não vai te tirar do caminho. Correto. Ela não vai. Correto. E hoje, infelizmente, as Bíblias, tantas Bíblias no smartphone, são 10 Bíblias, mas ninguém lê mais nada. Crentes rasos que não conseguem se firmar em Deus.
Por quê? Porque a Bíblia diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Verdade. Então nós somos limpos dia a dia por essa palavra. Amém. Então que essa palavra possa penetrar teu coração e você, irmã, se levantar no Senhor, porque a Bíblia diz assim: eu restaurarei o exausto e saciarei o sedento. Então seja saciada pela presença poderosa de Deus na sua vida. Amém. Bom, eu quero... Sim, pastor, pois não. Mais uma vez firmar, talvez a ouvinte que disse que nós desumanizamos a dor da nossa ouvinte, ela tenha pego o debate pelo meio. Ficou muito claro para a gente que a carência, a dor, a solidão é inerente. Temos carências de afetividade, de relacionamento, a Bíblia reconhece. E eu gostaria de deixar, a minha palavra é a seguinte: reflita sobre a sua visão de igreja. Você é parte de um corpo e a igreja precisa rever sempre a sua metodologia. Comunicação é fundamental, cuidado faz parte. Eu creio sim que teremos os momentos muito difíceis. Eu já passei por alguns, em quase 34 anos de pastorado e de vida cristã um pouco mais, por momentos de solidão, de carência pessoal. Há momentos que parece que a Bíblia fica um pouco longe da gente, não que ela esteja longe, mas por causa da gente. Há momentos em que parece que o Espírito de Deus nos deixa sozinho, mas ele não nos deixa, é a gente que se afasta. Então, nesses casos, talvez você precise pedir a alguém, ligue para a sua igreja, procure o seu pastor, ligue para um irmão que vai te visitar. A mutualidade. Eu creio na igreja como corpo vivo de Cristo. E eu creio numa igreja onde todos ministram uns aos outros. É importante frisar também. Essa é a minha visão. E eu peço que Deus abençoe essa irmã e abençoe os nossos ouvintes. Glória a Deus. Que você não abandone a fé por causa dos outros, mas procure de alguma forma, até passando por esse momento, abençoar alguém, ser bênção no reino do Senhor. É importante frisar que quem está se prejudicando é ela. E de modo algum nós estamos tacando pedra, conforme foi dito aqui, muito pelo contrário. Nós estamos aí entendendo que ela vai se livrar disso, com certeza vai. Eu creio que esse debate está ajudando bastante ela, bem como tantos quantos estão vivendo esse momento de desânimo na vida. Verdade. E ela voltou, tá na hora de ouvi-la. Pesquisa 93. Marcela Bastos, diga lá. Perguntamos: você conhece alguém que desistiu da caminhada cristã porque não foi procurado e ajudado por pessoas da igreja em um momento de dor? Aumentou, foi para 87% dos ouvintes. Meu Deus. Olha, tem várias perguntas, vários depoimentos dos nossos ouvintes. Logicamente, é impossível que a gente consiga falar de todas as perguntas, todos os depoimentos dos nossos ouvintes, senão a gente nem discutiria o assunto. E você vê que ainda fiquei sem falar de dois destaques aqui, que do destaque do pastor Manuel e também o destaque do pastor César, porque a coisa fluiu. E a gente percebe que tem muita gente que está ainda com problemas com relação a essa carência, se alguém deve ou não visitá-la. Em outros casos, algumas pessoas que se omitiram tiveram que ir atrás mesmo para que a liderança fosse visitar a pessoa. Infelizmente, algumas pessoas partiram sem que tivesse essa assistência mais de perto. Mas como os pastores dizem e disseram aqui, não faça disso o ponto forte para a tua salvação. Porque pessoas são falhas. A liderança não consegue fazer tudo. E por isso que tem aquela questão da hierarquia. Existem outras pessoas que também podem, mas também não podemos eximir a pessoa da responsabilidade de gerir a sua própria vida. Existem problemas que tem que pedir ajuda. Existem outros que você mesmo tem que começar a resolver. Você está se afogando, mas sabe nadar, não sabe? Então começa a mover os seus braços, começa a nadar. Ou vai afundar. Mas Deus está no meu barco. Sim, mas é preciso que você reme. Perfeito. Deus vai me salvar? Sim, Ele está mandando coisas para te salvar. É preciso que a gente também veja, que a gente também entenda e que seja, acima de tudo, inteligente. Servir a Deus também, e é isso. Ser inteligente no serviço e buscar em Deus a força para aquilo que se tem. Diz um ouvinte aqui, olha, a minha mãe, ela não se dedica mais à nossa casa, não. Todo o tempo que ela tem é para quê? Para a igreja. Já discutimos isso tudo, já falamos muito sobre isso com ela, e ela sempre diz que eu estou sendo usada pelo diabo para arrumar briga com ela. Eita, nós. Como ajustar o amor pela causa do reino e o tempo familiar, gente, pelo amor de Deus? O que a Bíblia quer dizer quando afirma que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Quer dizer o que é isso, hein? É correto sacrificar a obra de Deus por causa da família ou prejudicar a família em razão do tempo a ser dedicado à igreja? É possível ser atuante na obra de Deus e manter a família saudável e feliz?
Calma, gente, esse é assunto para amanhã. É assunto para amanhã em mais uma edição do nosso Debate 93. Meu caro pastor Zé Maria, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Cid, obrigado, queridos ouvintes, obrigado, que Deus esteja abençoando cada um. Eu estou na nossa primeira Igreja Batista da Barra no mês de janeiro, fazendo um janeiro especial. Férias em janeiro, nosso slogan lá. Férias em janeiro é na PIB da Barra. Inclusive, domingo vai estar cantando lá pra gente, no culto da noite, Marina de Oliveira. E você não viu Marcela cantar ainda. Você não viu Marcela cantar ainda. É melhor, tem coisa que é melhor a gente não passar, né? Tem coisa que é melhor a gente não passar. Meu caro pastor Manuel, obrigado pela presença, sempre bom ver o amigo. Cid, eu que agradeço, quero louvar muito ao Senhor por fazer parte dessa mesa, sempre aprendo muito, né? Agradecer a Deus pela vida da Marcela, que é uma bênção na minha vida, a 93, quero mandar um beijo a todos os irmãos lá de Vila Maria Helena, nossa nova igreja, e quero deixar aqui, bem rapidinho, hoje à noite, nas 12 noites de clamor lá na igreja, todo ano é uma bênção, estará conosco o pessoal, os amigos do Ministério Sarando a Terra Ferida. Boa. E estará ministrando a palavra o meu amigo pastor Jean Max, que é debatedor aqui também da rádio. Gente aí da região, Santa Cruz, essa região aí, vai lá na igreja hoje às 19h30, Deus tem palavra pra tua vida. E olha, minha esposa, um beijo pra você, fiz mais um ano de casado com ela, 18 anos, né? Parabéns. E eu quero dizer pra ela que eu a amo muito, um beijo. Pastor Zé Maria, você quer falar mais alguma coisa? Depois disso, só dando um beijo na minha querida Janaína de Souza, que é muito provável que ela esteja a assistir, e dizer para os irmãos que eu estou feliz de participar aqui. Comecei o ano de Marcela na segunda-feira, dia 4 de janeiro, tem certeza? Mas que bom poder começar o ano dando alguma contribuição para o reino do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém, viu? Já ganhou um ponto ainda lá. Pastora Cilei, obrigado pela sua presença. Que bom tê-la aqui, pastora. Deus abençoe. Bom estar aqui. E antes que eu esqueça, vou mandar um beijo. Tô cheia de saudade pro meu digníssimo esposo, o pastor Alex Pinheiro, que está em São Paulo desde sábado. Olha isso. Ministrando ao Senhor ali naquelas igrejas ali. E na terça-feira ele está de volta. Ele está me ouvindo agora. Terça-feira então, só fala amanhã. Amanhã. Mas terça-feira pra mim tá longe. Porque ele foi sábado bem cedo. Então, um beijo, meu amor, cheio de saudade. E pra igreja, a comunidade cristã Novo Dia, um beijo, um abraço pra todas as irmãs que pedem. Manda beijo, um beijo pra vocês são especiais. E pra todos os adolescentes também da CCND, um beijo. E pros meus filhos lindos, minha sogra que tá com os meus filhos agora, minha irmã. Olha, minha família é uma benção, um beijo. Minha mãe, meu pai, que vai vir me buscar daqui a pouco, um beijo. Eu tenho que falar do pai, senão ele não vem. Senão ele não vem. Pastor César, obrigado pela sua presença, amigão. Deus abençoe. Meu querido Cid Gonçalves, Marcela, obrigado por mais essa oportunidade. Eu quero mandar um fortíssimo abraço a todos os nossos queridos ovelhas da Igreja Metodista Wesleyana em Parada Modelo Guapimirim. E eu quero dizer também, Cid, o seguinte: esse mês de janeiro é mês da visão do reino. Nós estamos nos 31 dias de janeiro sobre o tema Visão do Reino. Que Deus possa abençoar. Um abraço da minha querida filha Mariana e minha querida netinha Bebel. Rapaz, a netinha já vai fazer 3 anos. Eita. Bênção de Deus. É minha querida esposa Eliane. Deus os abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir, por favor, pastora Cirlei, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o debate 93. Já tem Rosane Félix, a poderosa, granduna, 2,5 metros de altura, de talento, né? Porque é 1,40 m só de altura. Não me olha assim. Por favor, nos leve a Deus, a gente encerra assim o debate, amanhã tem mais, por favor. Senhor, te bendizemos nessa manhã, te adoramos, Senhor, e te pedimos que a tua bênção seja estendida a todos os ouvintes, a todos os familiares, aqueles que necessitam, ó Deus, de um toque especial, que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre a vida de cada um, que nesse tempo seja um tempo de viver os milagres do Senhor. Profetizamos, ó Deus, um tempo do extraordinário do Senhor sobre a vida de cada um. Visita aqueles que precisam, os enfermos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão presos. Te pedimos, ó Deus, socorre-os, ó Deus, visita cada um e que o consolo do teu Santo Espírito esteja sobre a vida de cada um, abençoando a nossa cidade, o nosso país. Clamamos a ti e assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.